Salmos capítulo 1. Bem-aventurada a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto à fonte de águas, a qual dá o seu fruto no seu devido tempo, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na presença dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmos capítulo 1. Bem-aventurada a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto à fonte de águas, a qual dá o seu fruto no seu devido tempo, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na presença dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmos capítulo 1. Bem-aventurada a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto à fonte de águas, a qual dá o seu fruto no seu devido tempo, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na presença dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmos capítulo 1. Bem-aventurada a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto à fonte de águas, a qual dá o seu fruto no seu devido tempo, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na presença dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmos capítulo 1. Bem-aventurada a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto à fonte de águas, a qual dá o seu fruto no seu devido tempo, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na presença dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Salmos capítulo 1. Bem-aventurada a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto à fonte de águas, a qual dá o seu fruto no seu devido tempo, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na presença dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.